Na aula de hoje, faremos uma pequena revisão sobre as principais características da molécula da água. A partir disso, estudaremos a influência da salinidade, da temperatura, da densidade, da pressão, da radiação solar e dos nutrientes sobre a água do mar e seus organismos. No Sistema Solar, há planetas rochosos como Mercúrio e Marte. Há também planetas gasosos como Júpiter e Saturno. Mas o que se destaca no nosso planeta é a enorme quantidade de água. 75% da Terra são cobertos por H2O, representando cerca de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Nosso planeta, portanto, deveria se chamar Planeta Oceanos. E de onde surgiu tanta água a ponto de se formar imensos mananciais e bacias oceânicas? A resposta é simples: a água veio do manto. Durante a formação do planeta, havia muitos vulcões que liberavam muitos gases e vapor d'água. Em um determinado momento, a Terra começou a esfriar, atingindo uma temperatura que permitiu a condensação do vapor d'água, preenchendo as bacias oceânicas. Ainda hoje, o manto continua liberando água, como podemos observar na figura e no slide a seguir. Em terra, é possível observar a liberação de água que vem do manto através de geysers e de erupções vulcânicas. Toda vez que um vulcão entra em atividade, é possível observar a liberação de vapor d'água e de gás na atmosfera antes mesmo do extravasamento do magma. Considerando a distribuição de água na Terra, verifica-se que 97% do suprimento de água forma as bacias oceânicas. As geleiras representam 2%, a água no solo 0,6%, rios e lagos 0,02% e a água na atmosfera 0,001%. Destaca-se, portanto, a importância dos oceanos para a regulação do ciclo hidrológico e para a manutenção da vida no planeta. Para entendermos um pouco mais sobre as características físicas e químicas da água do mar, falaremos inicialmente sobre a molécula de água. Uma molécula de água é formada quando elétrons são compartilhados entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. As ligações formadas por pares de elétrons compartilhados são conhecidas como ligações covalentes. O oxigênio e os átomos de hidrogênio têm cargas fracas e opostas, que criam uma atração elétrica entre moléculas de água adjacentes, conhecidas como pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio são muito mais fracas do que as ligações covalentes que mantêm uma molécula de água unida, mas elas tornam a água diferente de tudo e qualquer outra substância conhecida na Terra. A presença de pontes de hidrogênio entre as moléculas da água conferem a essas propriedades extremamente importantes. O metano, com peso molecular 16, é, na temperatura ambiente, um gás, enquanto que a água, com peso molecular 18, é um líquido. Ou seja, a água possui um elevado calor específico ou capacidade térmica. Calor específico é uma medida de energia térmica necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau. O calor específico da água é um dos maiores que existe, isto é, a água pode absorver ou liberar grandes quantidades de calor, enquanto sua temperatura muda muito pouco. Repare que quando você vai à praia, geralmente a temperatura da areia é mais quente que a da água do mar. Isso ocorre porque a areia possui um baixo calor específico, isto é, uma baixa capacidade térmica comparando-se à da água. Somente a amônia possui um calor específico mais elevado que a água. Mudanças no estado da água são acompanhadas por uma absorção ou liberação de energia. A água existe na Terra em 3 estados físicos: gasoso, líquido e sólido. A singularidade da água torna-se mais aparente quando consideramos o efeito da temperatura
na sua densidade. Densidade é massa por unidade de volume. A maioria das substâncias torna-se mais densa conforme a sua temperatura cai, mas a densidade da água comporta-se de um modo inesperado à medida que tende ao ponto de congelamento. A densidade máxima da água pura não ocorre a zero, mas a aproximadamente 4 graus Celsius. Durante a transição do estado líquido para o sólido, no ponto de congelamento, o ângulo das ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na molécula de água se expande de 105 para 109 graus. O espaço ocupado por 27 moléculas no estado líquido será ocupado por apenas 24 no estado sólido. Em virtude do empacotamento menos eficiente das moléculas, o gelo é menos denso do que a água no estado líquido, portanto, flutua. A água pode dissolver mais coisas do que qualquer outra substância natural e é chamada de solvente universal. É especialmente eficaz para dissolver os sais. Quando um cristal de sal, como o NaCl, que consiste de íons cloreto e sódio, é colocado na água, os íons fortemente carregados atraem as moléculas de água que possuem ligações fracas. As moléculas de água cercam os íons, enfraquecendo as ligações iônicas que mantêm o cristal de sal unido, dissolvendo-o. Substâncias não solúveis na água são aquelas que têm suas cargas tão bem distribuídas que não são polarizadas. Os óleos são bons exemplos de substâncias insolúveis. Em certo sentido, isso é bom. Os tecidos vivos se dissolveriam prontamente na água se os óleos dentro de suas membranas não bloqueassem o poderoso ataque aquoso. A água é fundamental para os seres vivos. A maioria dos organismos possuem mais de 90% de água como constituinte de seu corpo. A água é mais densa do que o ar, possibilitando a presença desde organismos diminutos como o plâncton até a presença de grandes mamíferos como baleias. A densidade da água também possibilitou a presença de muitos outros organismos, já que reduz o gasto energético para a sustentação esquelética. Além disso, a menor variação de temperatura em função de seu elevado calor específico torna a água um ambiente estável, reduzindo o estresse térmico comparativamente ao ambiente terrestre. As características da água do mar são devidas à natureza da água pura e das substâncias dissolvidas nela. Alguns dos sólidos produzidos na água são devidos ao intemperismo das rochas e carregados pelos rios até o mar. Outros vêm do interior da Terra e são lançados nos oceanos pelas fontes hidrotermais ou então pelos vulcões na atmosfera, entrando nos oceanos pela chuva e pela neve. A proporção de sais no mar é a mesma independentemente do lugar. Essa proporção é conhecida como princípio das proporções constantes. No entanto, essa proporção difere das águas fluviais, pois a água do mar contém menos sílica e íons cálcio, que são removidos para a formação de carapaças e outras partes rígidas de organismos marinhos. Entre os principais constituintes da água do mar, podemos citar o cloreto, o sódio, o sulfato, o cálcio e o potássio. A composição da crosta demonstra que diversas substâncias vieram da lixiviação desta. Por exemplo, o sódio, o cálcio, o magnésio e o potássio. Por outro lado, também existem componentes importantes nos oceanos cuja concentração não é compatível com aquela encontrada na crosta. São chamados de excesso de voláteis, e entre eles encontramos o cloro, o bromo, o enxofre, o nitrogênio, o carbono e a própria água. O tempo de residência de um elemento pode variar muito. O ferro, por exemplo, tem um tempo de residência de 200 anos, enquanto que o cálcio pode permanecer cerca de 1 milhão de anos. O tempo de residência do cloreto é de 100 milhões de anos, e a própria água tem um tempo de residência ao redor de 4.100 anos nos oceanos. Embora a salinidade seja uma variável adimensional, é constantemente referenciada como em partes por mil. A água do mar tem uma salinidade média de 35 partes por mil. Isso significa que um volume de água do mar
pesando 1.000 gramas ou 1 quilograma, contém 35 gramas de soluto. Obviamente, uma amostra de 100 gramas contém 3,5 gramas de sais dissolvidos. A salinidade do oceano aberto varia pouco, entre 33 e 37, dependendo principalmente do balanço entre precipitação e evaporação. Mares parcialmente fechados podem ter salinidades mais extremas. O Mar Vermelho está em uma região quente e seca, onde a evaporação predomina sobre a precipitação, alcançando 40 de salinidade. Perto da costa ou em bacias fechadas, a descarga de rios pode ter um forte efeito sobre a salinidade, como é o caso do Mar Báltico, cuja salinidade é de apenas 7 partes por mil. Se a água do mar é uma solução, a salinidade estará diretamente proporcional ao acréscimo de água doce nessa solução. Isso dependerá da área de drenagem dos afluentes, do índice pluviométrico e do regime de ventos de determinada região. No próximo slide, estudaremos o caso da Lagoa de Araruama, no estado do Rio de Janeiro, que é uma lagoa extremamente salgada, classificada como hiperalina. A salinidade média da Lagoa de Araruama está em torno de 52 partes por mil. Isso ocorre em função de um conjunto de fatores, como a predominância de áreas rasas, a grande evaporação e precipitação reduzidas, que conferem à região um clima desértico, e a baixa circulação da água em função da presença de apenas 2 rios que contribuem para a formação do aporte de águas da lagoa. As águas podem ser classificadas de acordo com a sua concentração de sais, desde águas hiperalinas, com concentrações maiores do que 40, até águas oligoalinas, com concentrações entre 5 e 0,5 de salinidade. A concentração de sais é determinante para a distribuição das espécies nos diferentes ecossistemas. A salinidade da água afeta muitos organismos que ali vivem. A maioria dos organismos marinhos morre na água doce. Até mesmo pequenas mudanças na salinidade prejudicam alguns organismos. Muitos, especialmente aqueles que vivem próximo às embocaduras dos rios ou em locais onde a salinidade é propensa a flutuações, evoluíram mecanismos específicos para superar as mudanças de salinidade. Os organismos marinhos adaptaram seus problemas de manutenção do balanço adequado de água e de sais de várias maneiras. Na verdade, alguns não mantêm ativamente o balanço de sais e água de nenhuma maneira. Suas concentrações internas mudam quando a salinidade da água muda. Esses organismos são chamados de osmoconformadores. Muitos osmoconformadores podem viver apenas em uma estreita variação de salinidade e por isso são chamados de estenoalinos. Outros podem tolerar mudanças relativamente grandes na salinidade da água do mar adjacente, mas mesmo que tenham problemas osmóticos do lado de fora, eles toleram as variações. São chamados de eurialinos. Em áreas oceânicas onde a salinidade não muda muito, os osmoconformadores têm poucas dificuldades. Outras espécies osmorregulam ou controlam suas concentrações internas para evitar problemas osmóticos. Os osmorreguladores ainda têm limites, mas no geral são capazes de tolerar melhor as mudanças de salinidade do que os osmoconformadores. Uma maneira pela qual os osmorreguladores se adaptaram às diferentes salinidades é ajustando a concentração dos solutos em seus fluidos internos até que a concentração total de seus fluidos se iguale àquela do lado de fora. Já falamos anteriormente que a variação da salinidade pode ser observada através de padrões regionais de precipitação e evaporação. Esses padrões também podem ser observados através de uma escala latitudinal global. Em regiões de baixas latitudes, região equatorial, o alto índice de precipitação faz com que ocorra uma redução da salinidade. Porém, observamos que, conforme ocorre um aumento da latitude,
tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, faz com que ocorra um aumento de salinidade nessas regiões em função do aumento da evaporação. A salinidade também pode variar em função da profundidade. Observe que essa variação é diferente em regiões tropicais e em regiões polares. Nas regiões tropicais, especialmente nos paralelos 30 norte e 30 sul, a evaporação é maior do que a precipitação de chuvas, o que se traduz por uma maior salinidade das águas superficiais. Já nas regiões polares, a precipitação de neve no inverno e de gelo no verão é maior que a evaporação, o que se traduz por uma menor salinidade das águas superficiais. Após uma determinada profundidade, ocorre uma variação de salinidade chamada haloclina. Após a haloclina, ocorre uma estabilização da salinidade a partir de 2.000 metros de profundidade em ambas as regiões. Vários instrumentos podem ser utilizados para medir a salinidade. Entre eles, o condutivímetro. O condutivímetro mede a condutividade elétrica da água do mar. A condutividade varia de acordo com a concentração e mobilidade de íons presentes e com a temperatura da água. O condutivímetro fornece uma medida indireta da salinidade. Um outro instrumento bastante utilizado é o refratômetro. O refratômetro é um instrumento óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância translúcida presente na água. Outro equipamento bastante popular é o CTD. O CTD é um instrumento portátil que lê temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade. Foi projetado para ser mergulhado ao lado da embarcação de pesquisa. Esse sistema bateria possui uma pequena bomba que faz fluir água pelos sensores. Esse modelo registra 2 determinações por segundo e opera a profundidades de até 200 metros. Os dados podem ser recuperados por um cabo conectado à embarcação ou armazenados na memória do aparelho. Segundo os cientistas, a temperatura é a variável mais importante nos ambientes aquáticos. É resultante da absorção da radiação solar, da reirradiação, da superfície do corpo aquático e da evaporação. A temperatura da água do mar pode variar entre menos 1,9 em regiões polares até 50 graus Celsius em poças de maré em regiões tropicais. Note que a temperatura de congelamento da água do mar, com uma salinidade de 35, ocorre em uma temperatura abaixo de zero. Em zonas profundas, a temperatura média é de 4 graus Celsius, podendo variar entre menos 1 e 3 graus Celsius, dependendo da profundidade, próximo ao leito marinho ou da latitude, em regiões polares. A latitude exerce um forte controle sobre a temperatura superficial do oceano, pois a quantidade de insolação diminui em direção aos polos. Por isso, as temperaturas da água de superfície, note, estamos falando de águas superficiais, são mais altas nos trópicos e diminuem com a distância do Equador. Isotérmicas são linhas de contorno imaginárias que ligam pontos com a mesma temperatura da água e são paralelas às linhas de latitude. Como a quantidade de insolação varia com as estações do ano, a temperatura da superfície muda com o tempo. A luz do sol, mais intensa nos trópicos e subtrópicos, gera uma ampla faixa de água com temperaturas superiores a 25 graus Celsius, podendo alcançar até 30 graus Celsius. Já as águas nos oceanos polares são muito frias, alcançando temperaturas próximas ou abaixo de zero. A profundidade máxima dos oceanos pode alcançar até 5.000 metros nas bacias oceânicas. A água do mar que preenche essas bacias ocorre de forma estratificada, formando diferentes camadas. A zona de superfície ou camada de mistura é a camada superior dos oceanos e consiste da água em contato com a atmosfera, exposta à radiação solar
misturada pela ação das ondas e das correntes. Se estende a uma profundidade média de 150 metros. No entanto, pode atingir até 1000 metros ou então inexistir, dependendo da latitude. A camada seguinte é uma camada intermediária, onde a temperatura varia rapidamente com a profundidade. É chamada de termoclina. Além desse ponto, há a zona profunda de águas frias e estáveis. A variação da temperatura em relação à profundidade ocorre somente em médias latitudes, isto é, em locais onde há estações climáticas bem definidas como primavera, verão, outono e inverno. Nesse caso, durante o verão, há o aquecimento da camada de mistura e o aparecimento de uma termoclina bem aparente. No outono, começa a haver a diminuição da luz solar e o aumento de ventos misturando a camada superficial e a camada intermediária, fazendo com que ocorra uma diminuição da termoclina. No inverno, com a redução drástica da luz solar e devido à ação mais intensa de ventos, há uma mistura total da camada superficial ou camada de mistura com a camada intermediária, ocorrendo ausência de termoclina. Na primavera, com o aumento da radiação solar, ocorre o aquecimento da camada superficial e o aparecimento de uma nova termoclina. Toda essa dinâmica de circulação de águas é sazonal e ocorre em águas superficiais. Como não há sazonalidade em baixas e altas latitudes, ou seja, é sempre calor ou sempre frio nessas regiões, a termoclina em baixas latitudes é permanente. Já nas altas latitudes, será sempre ausente. A densidade da água é principalmente uma função da temperatura e da salinidade. Águas mais frias e salinas são mais densas do que águas quentes e menos salinas. Como a temperatura varia consideravelmente mais do que a salinidade, então a densidade é frequentemente mais afetada pela temperatura do que pela salinidade. Apenas relembrando conceitos, a densidade é a relação entre massa e volume que determinada substância ocupa. Quanto maior a massa e menor o volume, maior a densidade. Se existem gradientes verticais de temperatura da água, termoclinas, e de salinidade, haloclinas, então é lógico que a salinidade irá apresentar um gradiente semelhante. Esse gradiente é chamado de pycnoclina. A pycnoclina é uma zona na qual a densidade se eleva com o aumento da profundidade. Essa zona isola as águas da superfície das camadas mais densas abaixo. A densidade da água do mar varia entre 1,020 e 1,030 gramas por centímetro cúbico, indicando que 1 litro de água do mar pesa entre 2 e 3% a mais do que 1 litro de água pura, na mesma temperatura. Outro fator que muda drasticamente com a profundidade é a pressão. Organismos em terra estão sob uma atmosfera de pressão igual a 1 atm, que equivale a 1,033 kg por centímetro quadrado, ou 14,7 libras por polegada quadrada de pressão ao nível do mar, ou seja, o peso de todo o ar acima deles. No entanto, os organismos marinhos estão sob o peso da água, mais todo o peso da atmosfera. Uma vez que a água é muito mais pesada do que o ar, os organismos estão sob uma pressão muito maior do que aqueles que estão em terra. A pressão aumenta drasticamente com a profundidade, pois a quantidade de água acima fica cada vez maior. Dessa forma, a cada 10 metros de profundidade, 1 atm de pressão é acrescido. Com o aumento da pressão, os gases são comprimidos. Por isso, estruturas internas como a bexiga natatória e os pulmões podem encolher ou colapsar, limitando a variação de profundidade para muitos organismos marinhos. Vejamos o exemplo ao lado. Perceba que o balão do mergulhador fica cada vez menor conforme aumenta a profundidade do mergulho, pois os gases ficam comprimidos cada vez mais, até que o balão colabe
em 80 metros de profundidade. O mesmo pode ocorrer com os nossos órgãos internos. Durante o retorno à superfície, os gases se expandirão novamente. No entanto, dependendo da velocidade de retorno, a expansão dos gases pode ocorrer de forma violenta, ocasionando a ruptura de órgãos internos. À medida que penetra no mar, a luz vai sendo atenuada e altera sua composição espectral. A água do mar pode ser visualizada através de um filtro de 3 componentes, formado pela absorção da própria água, pela absorção de elementos dissolvidos e pela dispersão do material em suspensão, como plâncton e detritos, por exemplo. A energia luminosa de alguns comprimentos de onda é convertida em calor. O primeiro metro dos oceanos absorve praticamente toda a radiação infravermelha, contribuindo para o aquecimento da superfície. Esse primeiro metro também absorve 71% da luz vermelha. O espectro luminoso torna-se azulado com a profundidade porque os comprimentos de onda da luz vermelha, amarela e laranja vão sendo absorvidos. Ao redor dos 300 metros, até a luz azul já foi convertida em calor. Um mergulhador que estiver a 10 metros de profundidade verá um organismo de coloração vermelha como se fosse cinza. Imagens submarinas em que aparecem organismos coloridos são possíveis porque o cinegrafista direciona uma fonte, uma lanterna com luz branca que contém todas as cores, fazendo com que o pigmento colorido possa ser refletido e visualizado. Em função da penetração relativa da luz no mar, a coluna d'água pode ser dividida verticalmente em 3 zonas. A mais rasa é denominada de zona fótica e é caracterizada como uma região com luz suficiente para sustentar o crescimento e a reprodução de seres fotoautotróficos. Em águas tropicais claras, essa zona pode se estender até 200 metros de profundidade. Abaixo da zona fótica ocorre a zona disfótica, uma região onde peixes e alguns invertebrados podem enxergar, mas a luz é muito fraca para sustentar uma produção fotossintética positiva. Já na região mais profunda e mais ampla dos oceanos, há a zona afótica, que se estende até o assoalho oceânico. Nessa região, não há luz e não existe a possibilidade da existência de seres fotoautotróficos. A 100 metros de profundidade, a luz se encontra reduzida a 1% em águas oceânicas. Nas águas costeiras, onde há influência de rios, esse percentual é atingido entre 10 e 30 metros, e a menos de 3 metros em águas turvas, quando há, então, muito material em suspensão. Entre os principais gases encontrados na água do mar estão o oxigênio e o gás carbônico. Vamos iniciar falando primeiro sobre o oxigênio. A solubilidade dos gases é uma função da temperatura. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade, ou seja, quanto mais fria a água, maior a concentração de oxigênio dissolvido. Um perfil vertical do oxigênio mostra uma concentração máxima de O2 entre 10 e 20 metros de profundidade, onde a atividade fotossintética e a interface atmosfera-oceano leva a uma supersaturação. Com o aumento da profundidade, o oxigênio diminui, atingindo o mínimo entre 500 e 1000 metros de profundidade. Esta camada mínima de oxigênio pode chegar a zero em algumas áreas. Abaixo dessa região, o oxigênio volta a aumentar com a profundidade até estabilizar, já que a solubilidade dos gases é inversamente proporcional à temperatura. A camada mínima de oxigênio é atribuída à atividade biológica de decompositores e à ausência de atividade fotossintética e da interface atmosfera-oceano. A solubilidade do gás carbônico na água depende da temperatura e da pressão. É maior em águas frias e profundas. A solubilidade do CO2 é diferente do oxigênio. O CO2 é abundante na água do mar, que possui uma grande capacidade para absorver o gás. Isso ocorre porque o CO2 reage com a água para produzir
ácido carbônico. O perfil vertical do CO2 mostra que possui baixas concentrações na superfície devido à atividade fotossintética, retornando em águas mais profundas devido à decomposição de matéria orgânica e devido também à solubilidade desse gás, que aumenta com a elevação da pressão e com a diminuição da temperatura. Os nutrientes na água do mar consistem principalmente de nitrogênio, fósforo e silício. A incorporação desses nutrientes, devido à atividade biológica de organismos marinhos na região mais superficial dos oceanos, faz com que as suas concentrações sejam menores na superfície. Mas repare que a concentração de nutrientes aumenta com a profundidade, já que a partir de um certo ponto ocorre uma diminuição brusca de atividade biológica, além da chuva de nutrientes oriunda da superfície. Portanto, águas frias e profundas são mais ricas em nutrientes que as águas superficiais e quentes. Nos oceanos, há uma infinidade de fontes de nutrientes, inclusive aqueles de origem terrígena. De uma maneira geral, vamos destacar a chuva orgânica causada por animais mortos, o plâncton, pelotas fecais e fitodetritos, que são detritos de origem vegetal. Para finalizar a aula de hoje, abordaremos uma questão relacionada ao grande problema dos oceanos, isto é, um cenário onde encontramos uma região fótica, onde há muita luz para a fotossíntese, porém onde há limitação de nutrientes. Por outro lado, há uma região afótica, onde não há luz, mas onde há muitos nutrientes disponíveis. A partir desse cenário, a pergunta que devemos fazer é: como equacionar esse problema? Na verdade, o que devemos buscar compreender é como a natureza equacionou esse problema. Esse assunto, porém, ficará para a próxima aula. Até lá!